Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar o livro, né? O livro que estamos lendo, Os Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, uma adaptação de Ricardo Gouveia. Então, veja, é um livro, assim, bastante inteligente, não é? Que leva mesmo, assim, o leitor a gostar, a se interessar pela obra, né? Desperta mesmo o interesse. É uma narrativa de enigma, porque tem um enigma para ser decifrado, um crime bárbaro, não é isso? Tem uma investigação, um detetive de raciocínio dedutivo, tem o culpado e tem a vítima. No caso, a vítima são mãe e filha, não é, que foram assassinadas, tá certo? Então, veja, é também um livro-jogo, veja que o crime é tão bárbaro que a gente fica assim pensando como é que vai se encontrar o culpado daquele crime. Então, vamos lá. Um hediondo crime que abala Paris, quer dizer, um hediondo que causa horror, não é? Uma velha senhora e sua filha, moradoras da Rua Morgue, são barbaramente assassinadas sem qualquer motivo aparente. Ora, o que uma senhorinha e sua filha moravam sozinha, o que poderia ter feito para ser assassinada daquela forma, não é isso? Porque não foi constatado assim roubo, furto de nada. Então, um crime, não é, horrível, sem nenhum motivo aparente. Vamos aos fatos. Então, o livro ele não tem assim muitos personagens, não é? É o narrador, personagem, e o detetive, que é o Dupin, e aquela participação bem pequena das pessoas que são entrevistadas e aqueles moradores que subiram para investigar e conseguiram abrir a porta que estava fechada por dentro com o pé de cabra. Eles conseguiram abrir dessa forma. O pé de cabra é uma ferramenta que abre qualquer porta, mas assim, na violência, não é? Porque quando não tem outros métodos, assim, aí abre com esse pé de cabra. Ele começa quando morava em Paris, na primavera de 1800, ele deixa uma reticência, travei conhecimento com o certo Monsieur C. Auguste Dupin. Nosso primeiro encontro se deu numa pequena livraria na rua Montmartre, onde o acaso de estarmos ambos procurando o mesmo livro raro e extraordinário. Então, eles se encontraram, uma curiosidade assim bem que eles ambos gostavam de ler e eles estavam procurando o mesmo livro, raro e extraordinário. Devia ser muito bom mesmo, né? O livro. E eles ficaram amigos, né? E o narrador começou a gostar das manias do detetive, que era de gostar da noite, né? Eles passaram a morar juntos e passavam o dia em casa e à noite eles gostavam de caminhar, refletir, e eles se sentiam bem com aquilo. Então, uma mania assim, bem estranha, não é? Da noite, de gostar da noite, é justamente o clima que introduz o livro, a história. Não é? Isso aí eu acho que tem a ver com a história pelo fato da noite, porque à noite você pensa, você tem mais calma, você, né? Então, eu acho que esse clima aqui, essa introdução, já foi para ajudar a você entender a história, né? Quando eles estavam nessa conversa, já amigos, eles leem na edição vespertina da Gazette des Tribunais, narra o crime. Então, o jornal narra o crime. Vamos lá. Então, é classificada pelos críticos como conto literário o assassino da Madame Alice Panayer,
e da Mademoiselle Camille Ellis Panayer não era um homem ou uma mulher, mas uma outra criatura. Por meio de uma investigação peculiar, Dupin descobre que o autor do crime foi um macaco. Em outras palavras, mais uma vez, a obra de Poe se sustenta nas anomalias, trazendo assim um cenário sombrio, típico da escrita do mestre, do suspense e horror. Então, veja, então essa obra foi classificada pelos críticos como um conto literário. O que é um conto literário? É fictício, é inventado, é irreal. Essa história, de repente, aconteceu de verdade, mas aqui são outros personagens, outros lugares, tudo aqui é inventado, é criado, certo? Então é literário porque é irreal, é com base numa realidade. Aí eu destaquei aqui também suspense, porque ajuda lá nas suas respostas, lá nas características, cenário sombrio e horror. Então, veja, o crime bárbaro não encontraram nenhum vestígio assim do assassino. A própria polícia, ela entrou no apartamento e viu aquela cena de horror, que o ser humano normal não seria capaz de fazer aquilo. O cadáver da Camille Spanayer num local que uma força humana não seria capaz de colocar, né? E o cadáver da mãe também num cenário assim, de um clima de horror. Então, a polícia no local não encontrou nenhum vestígio assim que levasse ao assassino. E aí é onde começa a história e a descoberta e a dedução aí do detetive para descobrir o culpado. Então, a trama acontece mais especificamente numa biblioteca, na rua Montmartre, em uma casa desolada na cidade de Paris, a rua Morgue, o apartamento onde ocorrera o crime e a delegacia. Então, o lugar do crime é bem destacado, tem diversos lugares, não é? Então, na biblioteca, que é quando eles se encontram, que é quando eles ficam conversando, não é isso? Na rua Montmartre, que é onde eles moram, numa casa assim, bem fora, não é? Eles não gostam do dia e à noite é que eles saem para caminhar. Em uma casa desolada na cidade de Paris, que é a casa deles, não é? do detetive e do narrador, a rua Morgue, que é onde mora a Mademoiselle, Madame Ellis Panayer e Camille Panayer, e o apartamento onde ocorreu o crime. A delegacia também é destaque, que é onde entra a entrevista das pessoas que entraram no apartamento e arrombaram a porta com o pé de cabra, porque a porta estava trancada por dentro, então não tinha como abrir. Eles abriram com o pé de cabra. E pensando nisso, a polícia também estava junta, não é? E aí a polícia não encontrou vestígio de como o detetive poderia ter saído. Eles não chegaram a essa conclusão, não é? O tempo quase não é destacado, né? Mas começa esta madrugada, por volta das 3 horas da madrugada. Então, tem o tempo, aí aparece o tempo, mas não tem tanto destaque, né? O que importa é descobrir quem cometeu os assassinatos. O tempo quase não é destacado e o espaço ganha uma certa importância. É o apartamento, ou seja, o local do crime,
mas não apenas por ser uma casa sombria, grande e localizada em Paris, né? Porém, sim, por ser uma peça fundamental na investigação. Então, o crime é o maior destaque, não é? Que é uma narrativa de enigma, não é isso? O local do apartamento é quando a polícia entra lá, não descobre nenhum vestígio, né, de assassinos. Mas o investigador, quando entra, ele nota na janela que o assassino fugiu pela janela e, de repente, quando bateu, a janela travou. Então, tem uma parte no livro que narra essa parte da janela, que o detetive conseguiu desvendar, mas a polícia não. Então, no local do crime, é destacado porque é onde começa toda a investigação. Então, aí ele já entendeu que não se tratava de nada sobrenatural, mas sim de um assassino mesmo, tá? Então, veja, a linguagem é sucinta, de imediata compreensão, metáforas de compreensão simples para o leitor. Então, veja, apesar do detetive ter uma reflexão assim ampla dos fatos, a obra traz metáforas assim de simples compreensão. Vamos entender uma aqui, uma partezinha que eu coloquei. A verdade não se encontra nem sempre no fundo de poço. De fato, no que se refere aos conhecimentos mais importantes, acredito que seja invariavelmente superficial. A profundidade achasse nos vales em que a buscamos, senão no topo das montanhas, onde a verdade é encontrada. Muitas vezes a verdade você busca nos fatos, no momento, na hora do crime ali, não é? E não em lugares distantes, em explicações sobrenaturais ou coisas assim, não é? Então, a verdade nem sempre se encontra no fundo de poço. De fato, no que se refere aos conhecimentos mais importantes, acredito que seja invariavelmente superficial. A profundeza achasse nos vales em que a buscamos, e não no topo das montanhas, onde a verdade é encontrada. Muitas vezes, a verdade é encontrada no topo das montanhas, mas nem sempre, né? Nem sempre, às vezes está bem perto de nós. É isso que a metáfora transmite. Esse excerto traz uma metáfora, também conhecida como de efeito, mas se apenas com uma leitura atenta nós conseguimos interpretar o que o narrador quis dizer. Onde encontrar a verdade, ou seja, uma metáfora de rápido entendimento. Quando se quer buscar a verdade, às vezes ela está ali, bem à nossa frente. É só observar os fatos, como o detetive fez. Primeiro foi a investigação da polícia, que disse que não encontrou nenhum vestígio. Mas quando o detetive foi lá, ele observou essa parte da janela, que o assassino poderia ter fugido, não é, pela janela, e de repente, quando ele saiu, a janela bateu e travou lá a trava da janela, né, o prego lá. Então, há um narrador personagem e o detetive Dupin. Então, não tem muitos personagens, não é? Dupin investigou o crime e solucionou o caso. Nessa busca pelo assassino, percebe-se que ambos não sofreram nenhum perigo. Então, quando você for criar sua narrativa de aventura, lembre-se, o detetive não pode morrer. Veja que eles pesquisaram, foi uma investigação difícil, mas eles não correram nenhum perigo, tá certo? Por quê? Porque há um destaque na narrativa policial da investigação. Assassinatos da Rua Morgue é uma narrativa de enigma, pois há um crime, há uma investigação e um culpado, não é? Ou alguém que reclama uma investigação. No caso, a polícia precisava desvendar esse crime, não é? Crime bárbaro. A princípio, os leitores poderiam crer que se tratava de algo sobrenatural ou ainda relacionado ao fantástico,
mas se eram apenas recursos do escritor para deixar o leitor envolvido. Ora, gente, se aparece um crime horrível daquela natureza e o assassino não deixou vestígio, não levou nada assim de valor, tudo estava no apartamento, há de pensar que é algo sobrenatural, relacionado ao fantástico, mas não era. Isso foi uma maneira que o escritor, assim, muito bom, ele encontrou para mostrar e deixar o leitor assim envolvido na história. Então, despertar a atenção do leitor, tá certo? Então, veja bem, após uma investigação completa de cada porção da casa, sem novas descobertas, o grupo entrou em um pequeno pátio calçado que ficava na parte de trás do edifício, onde jazia o corpo da velha senhora, com a garganta cortada a tal ponto que, ao tentarem erguer o cadáver, a cabeça caiu no chão. Tanto o corpo como a cabeça estavam terrivelmente mutilados. O primeiro a ponto que mal tinha qualquer semelhança com o corpo humano. Para este horrível mistério não existe ainda, segundo acreditamos, a menor pista. Ora, um cadáver nesse ponto há de se pensar em alguma coisa sobrenatural, não é? Alguma coisa fantástica, porque é horrível. Então, até aí, ninguém tinha nenhuma pista. A polícia não tinha a menor pista do assassino ou assassinos, não é isso? Mas o detetive ele consegue desvendar e mostrar os fatos. Aí diz, essa passagem da obra, somada a trechos anteriores, bem como outras cenas posteriores, passam a ideia de um fato fora da nossa realidade. No entanto, era apenas um estratagema do escritor para realizar sua história policial de enigma. Então, é uma narrativa de enigma. O destaque aí está no crime, não é isso? No crime. Então, veja, Dupin é um grande investigador na obra Assassinatos da Rua Morgue. Ele consegue desvendar o mistério, não é? A obra se inicia por meio de uma reflexão do narrador para falar de intelecto, de análise, método e engenhosidade, tudo isso para fazer a introdução da obra, com a finalidade de preparar o leitor para o que estaria por vir. No entanto, a história ganha força, mesmo a partir dos diálogos. Olha, ele faz primeiro uma reflexão, uma análise de método, já preparando, não é? Porque era um caso difícil de resolver, tá? Era um caso difícil de resolver. E aí, comecinho da obra, ele faz, né, naquela introdução, ele dá essa, não é? Ele faz essa fala, né? Essa fala para introduzir. Aí diz, na introdução percebe-se a perspicácia investigativa quando Dupin e o narrador personagem estão nas proximidades de Paris, de Palais Royal, e após os diálogos acontecem os assassinatos. Veja bem, gente, aqui eles estão na noite, não é? Na noite eles, nessa conversa, nesse diálogo dele, ele mostra já a perspicácia investigativa. Então, ele é um grande investigador. No diálogo deles lá, no comecinho da história, ele consegue pensar, dizer o que o outro está pensando. E ele prova com fatos, não é? O detetive, muito bom. Ele prova com fatos, não é? Então, eles estão, não é, nessas proximidades
Palácio Royal, e após os diálogos acontecem os assassinatos, é quando eles leem, passa no jornal, né? Então, após os crimes, acontecem uma sequência de interrogatórios, de diálogos, que são imprescindíveis para o desenrolar da trama, uma vez que estamos discutindo uma história policial de enigma. Dupin utilizou dos depoimentos para fazer um raciocínio lógico da situação. Todos que foram interrogados não tinham certeza de uma determinada voz, aquela voz áspera que apareceu no começo ali do pessoal quando entrou no apartamento. A voz do orangotango, que era o macaco, supõe-se. Então, aquela voz, quando as pessoas começam a contar, não é? A contar o que ouviram das vozes, aquele interrogatório. Então, ele observa todas aquelas falas daquelas pessoas. E o interessante é que todas elas falam de uma certa voz áspera, né? É justamente a voz que não tinha distinção, não era de nenhuma língua, assim. Ele fala de diversas nacionalidades e ninguém encontra essa certeza, não é? Era justamente essa voz áspera. E ele consegue encontrar o assassino, gente. Ele consegue encontrar e era esse animal, não é? Esse animal. Aí vem. Eu só vou ler uma partezinha aqui da história, tá bom? A descrição dos dedos. Disse eu ao terminar de ler. Está totalmente de acordo com este desenho. Percebo agora que nenhum animal, a não ser um orangotango do tipo mencionado, poderia ter deixado as marcas que você esboçou. Também esse tufo de cabelo castanhos, que as mesmas características da fera descrita por Cuvier, que era a pessoa entrevistada. Então, ele na investigação lá no apartamento, ele encontrou o cabelo, não é? O cabelo do animal lá entre os dedos lá da vítima. E isso aí ele foi juntando essas provas. Mas não posso de maneira alguma entender alguns detalhes desse terrível mistério. Além disso, ouviram-se duas vozes a discutir, e uma delas pertencia, sem dúvida, a um francês. É verdade. E você deve se lembrar de uma expressão que foi atribuída a essa voz, quase que unanimemente, quase que não sai, né? Desculpe, por todas as testemunhas. Mon Dieu. Naquelas circunstâncias, ela foi acertadamente classificada como uma das testemunhas, Montaigne ou confeiteiro, como uma expressão de protesto ou queixa. Sobre essas duas palavras, portanto, constituí minhas esperanças de encontrar a solução completa para o enigma. Um francês tinha pleno conhecimento do assassinato. É possível, embora muito pouco provável, que ele estivesse inocente de qualquer participação no sangrento episódio. O orangotango poderia estar sob seus cuidados e ter escapado. Talvez ele tenha seguido o animal fugitivo até o quarto, mas, devido às circunstâncias perturbadoras que se seguiram, não conseguiu recapturá-lo. E ele continua solto. Não vou continuar com essas conjecturas, pois não tenho o direito de chamá-lo de outra coisa, já que as vagas reflexões em que se baseiam mal apresentam profundidade suficiente para serem consideradas
por minha própria inteligência, e assim eu não poderia pretender torná-las inteligíveis para outra pessoa. Vamos então chamá-las de conjecturas e falar delas como tais. Se o francês em questão é de fato, como suponho, inocente dessa atrocidade, o anúncio que deixei antes de voltar para casa na redação do Le Monde, um jornal que se dedica às questões navais, é muito lido por marinheiros. O trará até nós. Ele me estendeu uma folha de jornal, na qual li o seguinte: capturado. Então, aqui foi quando ele, já com todas as provas, ele encontrou, não é? Encontrou o animal, não é isso? Encontra o animal e prova. E aí o responsável, o dono do animal, vai encontrá-lo, não é? Vai encontrá-lo na esperança de conseguir o animal de volta, né? Dupin pronunciou essas últimas palavras em tom suave, absolutamente tranquilo. Da mesma maneira plácida, ele foi até a porta, trancou e colocou a chave no bolso. Então pegou a pistola e calmamente colocou sobre a mesa. O rosto do marinheiro enrubesceu, como se ele estivesse sufocando. Então foi a parte que ele convocou o dono do animal a vir buscá-lo, não é? E aí a pessoa foi buscar, não é? E lá ele conseguiu assim o depoimento da pessoa que realmente tinha acompanhado o animal e ele tinha fugido e foi descoberto dessa forma, tá certo? Foi descoberto dessa forma, que tinha sido mesmo o macaco que assassinou as senhoras, tá certo? Então, uma história de enigma, né? Tem o investigador, tem a vítima, tem o assassino, né? Mas tem uma investigação, um detetive, né? De raciocínio dedutivo. Então, uma história muito bem escrita, tá? Então, quem não leu, lê a história, não é? Porque é interessante e vale nota também. Vamos fazer a prova a partir dessa história. E quem já leu, relê, né? É bom sempre, eu sempre peço para ler assim 2 vezes a história, tá certo? Então, boa tarde e até a próxima.